John Testor chegou ao Botafogo em 2021 com promessas de transformar o clube carioca em uma potência global, com uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, à frente de um projeto ambicioso. Sua entrada foi marcada pela euforia dos torcedores, que esperavam uma revolução financeira e estrutural, uma nova era para o glorioso. Testor, um empresário norte-americano, trouxe consigo uma imagem de investidor sério, capaz de dar ao clube as condições necessárias para crescer, tanto dentro quanto fora de campo. A ideia parecia promissora. No entanto, 2 anos depois, o que se vê é um cenário bem diferente. Um clube atolado em dívidas e uma gestão envolta em controvérsias. O que aconteceu com o Botafogo e com a promessa de Testor? A situação do clube piorou quando, em 2026, o Botafogo preparava um pedido de recuperação judicial para lidar com a dívida calculada em pelo menos 1,5 bilhão de reais. O passivo de curto prazo é de 700 milhões de reais. O clube já havia tentado uma recuperação extrajudicial com credores da associação, mas sem sucesso. O pedido de recuperação judicial agora é visto como uma medida necessária para tentar evitar um colapso total. Em um cenário onde as finanças são cada vez mais apertadas, o Botafogo enfrenta dificuldades até para cumprir com as obrigações mais básicas, como o pagamento de salários e a resolução de pendências jurídicas. Mas o pior está na iminência de uma crise que envolve as próprias bases da SAF, ou seja, o modelo de gestão de Testor. O modelo de SAF foi uma tentativa de modernizar o clube e garantir uma gestão mais eficiente e profissional. A ideia era resolver de forma definitiva os problemas financeiros que assolaram o Botafogo por décadas. O investimento de Testor parecia ser a solução. Mas o que se observa é uma trajetória marcada por promessas não cumpridas, dívidas não quitadas e um projeto que não decolou como esperado. De fato, o Botafogo não conseguiu dar o salto financeiro que se esperava, e a crise financeira é tão grande que a FIFA impôs ao clube um transfer ban devido a uma dívida de 30 milhões de dólares com o Atlanta United, pela compra de Thiago Almada, em 2024. Ou seja, enquanto o Botafogo tenta se reerguer, as consequências da má gestão de Testor são sentidas diretamente nas operações do clube, que não pode contratar novos jogadores. O cenário também é complicado pela situação da Holding Eagle Football Holdings, EFH, que controla a SAF do Botafogo. A Ares Management, maior credor da Eagle, acionou uma cláusula de proteção no processo judicial britânico e tomou o controle da holding, afastando o Testor da operação. Essa ação pode mudar o rumo do Botafogo, já que a Ares pretende assumir o controle total da Eagle. Testor, que no passado parecia ter o comando absoluto da gestão do clube, agora enfrenta a perda de controle da holding e se vê cada vez mais isolado, tanto no Botafogo quanto nos seus outros empreendimentos, como o Lyon, na França. A decisão da Ares na justiça britânica representa um golpe duro para Testor, que vê sua imagem abalada em 2 continentes. O afastamento de Testor da gestão da Eagle e o controle agora nas mãos da Ares Management, principal credor da holding, ainda não significa que o empresário será imediatamente retirado do Botafogo. No entanto, o clima de incerteza ronda a estrutura do clube. Testor ainda pode tentar reverter a situação, mas ele não tem mais a mesma influência. O Botafogo, por sua vez, precisa lidar com essa insegurança e com a possibilidade de um novo comando que venha a ser imposto por Ares, caso o processo de recuperação judicial avance. O que o torcedor do Botafogo precisa saber é que, enquanto o Testor tenta manter sua posição e reverter as dificuldades financeiras, o futuro do clube permanece em aberto. Além das questões financeiras, a crise política dentro do Botafogo também se agrava. Correntes internas dentro do clube começaram a questionar as decisões de Testor. Como resultado, uma pressão crescente pela sua saída começa a ganhar força. O CEO do Botafogo, Tairo Arruda, é uma das figuras que se opõe à continuidade de Testor, com a visão de que o empresário norte-americano está levando o clube a um caminho sem saída. João Paulo Magalhães Lins, presidente do Associativo, e Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, também se manifestam contra a gestão de Testor, considerando que a falta de resultados concretos e a irresponsabilidade financeira não podem ser mais ignoradas. A presença de Testor no Botafogo está cada vez mais contestada, e o clima de desconfiança dentro da direção do clube cresce. A situação de Testor no Lyon também não é mais a mesma. O empresário foi afastado da gestão do clube francês devido a problemas de administração. Apesar de ainda ser o acionista majoritário, sua presença no Lyon é cada vez mais questionada pela torcida. Os torcedores do Lyon, conhecidos como Bad Gones, publicaram um manifesto duro contra Testor, acusando-o de ser responsável pela situação caótica em que o clube se encontra. A carta criticando Testor deixa claro o descontentamento dos torcedores com a gestão do empresário, que promete uma reconstrução, mas foi o responsável por colocar o Lyon à beira do rebaixamento administrativo na temporada passada. A presença de Testor nas reuniões do Lyon é vista como insuportável pelos torcedores, que exigem que o falso cowboy, como é chamado, se afaste definitivamente do clube. O fracasso no Lyon e a crise no Botafogo tornam a imagem de Testor ainda mais prejudicada. Apesar de sua imagem em declínio, Testor ainda tenta resistir. Ele afirmou que continuará no comando do Botafogo e que fará um aporte financeiro para aliviar a situação financeira do clube,
mas suas promessas já começaram a perder credibilidade. A falta de resultados concretos, o não cumprimento de compromissos financeiros e a crescente pressão interna no clube fazem com que sua permanência no cargo seja cada vez mais improvável. As promessas de Salvador não se concretizaram e a situação está longe de ser resolvida. O futuro do Botafogo parece cada vez mais incerto. A gestão de Testor, que parecia promissora em um primeiro momento, foi marcada pela ineficiência, pela falta de dinheiro e por um acúmulo de dívidas que colocou o clube em uma situação financeira desesperadora. Se antes ele era visto como o homem da grana, agora ele se tornou o homem do fracasso. Enquanto Testor tenta desesperadamente manter o controle da situação, o Botafogo, mais uma vez, se vê à deriva, sem um rumo claro e sem a liderança que esperava. Com a Ares assumindo o controle da Eagle e a pressão interna pelo afastamento de Testor crescendo, o cenário do Botafogo é nebuloso. O futuro do clube, sua recuperação financeira e o papel de Testor na gestão do time permanecem em aberto. O torcedor alvinegro, cansado de promessas vazias e de uma gestão falida, se pergunta: o que será do Botafogo? E o que, afinal, aconteceu com John Testor, o homem da grana?